Olá, queridos amigos, iniciamos nosso programa, nosso horário de estudo. Você já foi atrás daquele seu amigo que reclama que não entende a Bíblia, não entende esses personagens, eu não compreendo nada? Te convide para que assista com você esses programas e se comprometa a acompanhar. Nós estamos com uma série maravilhosa, claro, né? Diferente daquela série que a gente vê aí na TV, essa outra série também da TV vai trazer uma profundidade de fé muito maior para você. E para convidá-lo a permanecer conosco, quero dizer que os nossos professores hoje estão top, como sempre são. Quero aqui agradecer a professora Maíla. Muito bom estar com vocês para mais um programa aí nas páginas da Bíblia. Mais um mergulho, né, Maíla? Exato. Agradecer a presença do nosso querido Padre Carlos Henrique Botura. Olá, mais algumas páginas. Assim sejam. Gente, é apaixonante porque a gente entende porque é que esse povo começou a ler a Bíblia e não parou nunca mais, né? É verdade. Né? Agradeço a vocês essa paixão porque me contaminou também, me contagiou e eu estou aqui também com essa paixão que ainda já disse para vocês, minha paixão é Moisés, lá atrás, mas esse menino aqui, o Samuel, que vem mostrando Davi com uma realeza especial, tem aberto portas também muito especiais no meu coração. Espero que abra na de vocês também. Né? E deixa eu fazer um comentário. Precisamos de mais apaixonados da Bíblia, que estudem a Bíblia e que possam ensiná-la, né? Isso, Nenhum padre. de nós nasceu sabendo. Sim. Nós estudamos, nos apaixonamos, continuamos a estudar, continuamos a nos apaixonar, mas aquilo que a gente conseguiu aprender, a gente tenta passar para vocês. Então, fica esse apelo aqui. O processo é esse. A gente, como se diz em todas as grandes vocações, a gente não escolhe, é escolhido, né? Que o pessoal fala, isso é uma verdade. Então, se você se sente escolhido pela palavra de Deus, se aprofunde, estude, né? Vamos passar para frente. Isso mesmo. Então, como eu estava dizendo, nós estamos no segundo livro de Samuel, entrando hoje no capítulo 17, nós estamos, através de Samuel, entendendo quem foi Davi, e a gente até discutia no programa anterior, como ele oscilou essa fidelidade, que a gente diz assim, como que é assim, né? Como que acontece isso? A fidelidade parece assim uma virtude tão inerente ao ser humano, mas não é. Para muitos, a fidelidade é construída no dia a dia, nas dificuldades, nas traições que se firma, às vezes, uma fidelidade, né? Então, tentando entender mais Davi, entremos no capítulo 17. Eu vou pedir para que a gente, então, saiba onde nós estamos. Maíla, você poderia fazer um pequeno resumo do que nós vimos nos dois capítulos anteriores? Sim. Que foi 15 e 16, né? Então, nos capítulos 15 e 16 de Samuel, nós vimos ali no programa passado, mas nos programas anteriores foram também essa preparação, essa estratégia de Absalão, um dos filhos de Davi, que tenta usurpar o poder, conquistar a coroa, e ele vai perseguir o próprio pai. Davi, então, se vê agora aquele rei combatente, que procurou consolidar ali o poder, agora se vê ameaçado pelo próprio filho. E nessa luta de Absalão contra o pai, Davi vai percebendo essas pessoas que você mencionou, aqueles que vão sendo fiéis a ele, aqueles que deixam essa fidelidade, se prostram aí para o lado de Absalão. Mas deixamos muito claro nos capítulos 15 e 16 de Samuel que Davi, ele até mesmo foge, porque ele se vê ali na ameaça de toda a população, de toda a cidade de Jerusalém ser, na verdade, exterminada por Absalão. Então, vemos ali nesses capítulos essa sobriedade, essa estratégia que Davi tem de recuar, pensando no povo, vê também a sua vida confrontada com as consequências de tudo que ele até então havia feito contra Deus, lembrando aquilo que o profeta Natã havia também dito a ele, que o pecado que ele cometeu teria consequências. E ele vê também nessa situação
aí do filho, uma das consequências daquele pecado que, embora tenha recebido de Deus a misericórdia, isso tem que ficar muito claro, não tirou de Davi as consequências, aquilo que ele teria que lutar e se resignar por isso. No programa de hoje a gente vai ver que essa disputa continua. Vamos ver onde vai dar isso. Exatamente. Então vamos ao capítulo 17, começamos a leitura, vamos até ali avançando o capítulo 14. Perdão, capítulo 17, versículo de 1 ao versículo 14. Iniciando vai dizer assim: Aquitofel disse a Absalão: dá-me permissão de escolher 12.000 homens e me lançar esta noite mesmo a perseguição de Davi. Cairei sobre ele quando estiver cansado e sem coragem e o assombrarei, e todo o povo que estiver com ele fugirá. Então ferirei mortalmente o rei e farei que se volte para ti todo o povo. Será como o retorno de todos para o homem que procuras. Todo o povo estará em paz. A ideia agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Contudo, disse Absalão, consultai ainda Cusai, o araquita. Ouçamos também o que ele pensa. Cusai veio a Absalão e Absalão lhe disse: Aquitofel falou desta maneira. Devemos fazer o que ele recomendou? Se não, dá o teu parecer. Cusai respondeu a Absalão: desta vez o conselho de Aquitofel não é bom. E Cusai prosseguiu: tu bem sabes que o teu pai e a tua gente são valentes e estão enfurecidos como fica a ursa a que se tiram as crias. Teu pai é guerreiro e não deixará o exército dormir de noite. Agora mesmo está escondido em alguma gruta ou em algum outro lugar. Se logo no começo houver vítimas do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então, até mesmo o valente que tem coração semelhante ao de leão perderá a coragem, porque todo Israel sabe que teu pai é bravo e que aqueles que o acompanham o são também. Eu, portanto, aconselho que todo Israel, de Dan a Bersabeia, se reúna em torno de ti, tão numeroso como os grãos de areia na praia do mar, e te marcharás pessoalmente, e tu marcharás pessoalmente ao combate. Nós o acharemos onde quer que se encontre e cairemos sobre ele como orvalho sobre a terra, e não deixaremos escapar nem a ele nem a nenhum dos que o acompanham. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para esta cidade e com elas a arrastará até a torrente, de modo que não se possa encontrar lá sequer um seixo. Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Cusai, o araquita, é melhor do que o de Aquitofel. É que Yahvé tinha determinado fazer malograr o engenhoso plano de Aquitofel para fazer cair a desgraça sobre Absalão. É interessante como, por mais que nós sejamos engenhosos e perspicazes nas nossas manobras e armadilhas, Deus, acima de tudo, está fazendo outro plano, outra armadilha maior. No fundo, Deus está no controle de tudo. Verdade. Tudo. Ainda que nós tenhamos boas estratégias, Deus sabe como agir e Ele vai aí na trama. Nas nossas tramas, Deus tem a sua própria forma de agir. Aqui mostra isso muito bem, né? E aqui ele está mostrando exatamente, diante de dois planejadores, dois arquitetos de guerra, quem é que está mais com a percepção, a sensibilidade maior para perceber, né? É o último versículo que lemos, né? Inclusive nessa tradução um pouco diferente, está até entre parênteses. É o versículo que dá sentido ao que foi lido aí desses dois planos. O Senhor havia determinado fazer fracassar o plano de Aquitofel, que era bom, para provocar a ruína de Absalão. Então, quem tinha razão na estratégia é Aquitofel. Né? Mas o Senhor não queria a ruína de Davi, mas sim a ruína de Absalão.
Então, nós vimos aí, ouvimos, né? O Actofel diz, eu vou levar um tanto de homens, né? Que eu vou escolher, o Davi está acovardado, está fraco, a gente o extermina e pronto, né? O Cusai, no caso, né? Da outra estratégia. Vamos levar um exército grande, o próprio rei Absalão, no caso, vai à frente das tropas e a gente vai exterminar todo mundo de uma vez, né? Então, o Actofel, veja bem que o plano dele também, segunda parte do versículo 3, tu queres matar somente uma pessoa e que todo o povo fique em paz. É uma atitude nobre, né? Quem é o inimigo? É o Davi? Então vamos matar o Davi e pronto, né? E o Cusai aí, ele fala, vamos exterminar todo mundo que está com Davi. Né? E até se alguma cidade se aliar a ele, também vamos exterminar aquela cidade. Então veja bem, repito, né? O último versículo, o 14, diz, o plano de Actofel era melhor, mas Deus determina uma outra coisa, para a vitória de Davi e a derrota de Absalão. E o que é assim, talvez, fundamental nessa afirmação é o quê? O plano do Actofel era ele liderar um grupo, né? Para matar o Davi. O plano de Cusai era que o próprio rei vá ao campo de batalha, e o que vai acontecer, né, que a gente vai ver aqui para frente, que Absalão vai morrer no campo de batalha. Né? E por providência divina, aliás, e não por outra coisa. Então aqui está a determinação, todo aquela resignação, né, que nós vimos no programa passado, capítulos anteriores, de Davi, que tem que sair da cidade, que é amaldiçoado, que ele vai aceitando as coisas, né, porque ele entende que pode ser a vontade de Deus. Toda essa resignação mostra, na verdade, aquilo que o Actofel fala no início do seu plano. Davi está enfraquecido, está acovardado. E é verdade, os próximos capítulos vão confirmar essa versão, essa percepção que Actofel está tendo de Davi naquele momento. Ele estava realmente enfraquecido e acovardado. Enquanto que o Cusai, para instigar o Absalão, ele vai dizer o quê? Todo mundo sabe, o Davi é valente, todo mundo que está com ele é muito valente, ele é perito na guerra, tal. O que era, na verdade, antes, né? Mas aqui nesse momento não está sendo. Então, o errado é o Cusai, mas está providenciando aquilo que Deus quer que se realize, né? Interessante. Não basta você saber fazer uma boa leitura do fato, fazer um bom ver da realidade. É preciso que a gente, no julgar, coloque Deus nas percepções que a gente tem, para que ele te dê o comando certo, porque não adianta você ter uma percepção se não é aquela que vai te levar a um resultado que você espera. Podemos dizer assim, nisso que você coloca e o padre mencionou, o conselho de Actofel era um conselho inteligente, porém o de Cusai, para Deus, era o sábio. É um conselho sábio. E a sabedoria aqui, nesse caso, porque Deus assim queria, foi o que prevaleceu. Então, nem todo conselho inteligente é sábio. Ele precisa estar aí aliado com aquilo que Deus também quer. Porque ele está no controle de tudo. Deus está no controle. E ele sabe o que era melhor. Nesse caso, mesmo Davi, mostrando-se enfraquecido, o texto mesmo diz, ele é um leão que pode estar ali, uma ursa, né? Fala, uma ursa na verdade. Diante da situação, ele não perde as forças, ele está abatido, enfraquecido, mas ele sabe a força que ele tem. E Deus, nesse caso, queria realmente que entre essa disputa de Absalão e contra o pai, Davi prevalecesse. Então, Deus vai fazer a sua trama também. Não trama no sentido de armadilha, porque Deus é maior do que isso. De trançar aquilo que ele quer que seja determinado. Muito bem. Seguindo o versículo 15. Então disse Cusai aos sacerdotes Sadoque e Abiatar,
Aquitofel deu tal e tal conselho a Absalão e aos anciãos de Israel, porém eu aconselhei de tal e tal modo. Agora, pois, enviai urgentemente aviso a Davi, dizendo: não fiques essa noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para o outro lado, para que não venham a ser destruídos o rei e todo o exército que o acompanha. Jonatas e Aquimaás estavam postados junto à fonte do pisoeiro. Uma serva iria avisá-los e eles então iriam avisar o rei Davi, pois eles não podiam ser vistos entrando na cidade. Mas um moço os viu e levou a notícia a Absalão. Então os dois partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem de Baurim. Havia um poço no pátio e eles desceram para dentro dele. A mulher tomou um pano e o estendeu sobre a boca do poço e espalhou por cima grão descascado, e assim ninguém percebeu nada. Vieram os servos de Absalão, entraram na casa daquela mulher e perguntaram: onde estão Aquimaás e Jonatas? A mulher lhe disse: passaram junto a um reservatório de água. Eles procuraram e, não achando ninguém, voltaram a Jerusalém. Quando eles partiram, Aquimaás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi: levantai-vos e passai depressa o rio, porque esta foi a ideia que Aquitofel deu a vós. Davi e todo o exército que o acompanhava puseram-se então a caminho e cruzaram o Jordão. Ao nascer o sol, não havia ninguém que já não estivesse do outro lado do Jordão. Quando Aquitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou e partiu para sua casa na cidade. Pôs-se em ordem a sua casa e depois se enforcou e morreu. Foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi tinha chegado a Maanaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão colocara Amasa na chefia do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem cujo nome era Jetra, ou israelita, e que se tinha unido a Abigail, filha de Naás e irmã de Sárvia, a mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam no território de Galaade. Logo que Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maqui, filho de Amiel, e Lobo da Bar, e Berzelaia, o Galaadita de Rogelim, trouxeram material de pousada, lã, utensílios, bem como trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilha, mel, manteiga, ovelha e porções de boi, que ofereceram a Davi e ao povo que o acompanhava para que se alimentassem. Com efeito, eles haviam dito: o exército sofreu fome, cansaço e sede no deserto. E aqui estão eles para alimentar esses homens. Meu Deus, como tinha fartura. Onde esse povo carregava tanta coisa? Meu Pai eterno nesse deserto. Hoje aqui você procura uma semente, você tem que ir no supermercado comprar um grão para você comer com o seu sucrilho ou com o seu iogurte. Mas naquele tempo esse povo carregava as coisas, que facilidade. Louvado seja Deus. O deserto que tinha tudo, né? Isso para dizer da fartura do deserto também. Para mostrar a providência de Deus. De alguma maneira, Deus vai fazer Aquecia as coisas chegarem. Homens, né? Um detalhe importante aqui, que eu quero mencionar, depois a gente pode ver outros, é que nessa batalha que vai se dar entre Davi e Absalão, a vitória está chegando perto do que vai ser aí o fim dessa batalha. Não se faz apenas com Absalão e Davi. Muitas pessoas colaboram para isso. E perceba aqui no texto a ajuda, por exemplo, até dessa serva, que uma estratégia dela muito inteligente, muito sábia. Muito sábia. Ela ajuda Davi de uma maneira indireta, porque ela vai, na verdade, ajudar aí os Jonatas e Aquimaás. Mas olha para vocês verem. Então, a batalha não se vence sozinho. A gente tem muita gente, ou que nos ajuda, ou que nos atrapalha. Isso a gente traz para a vida.
tanto de um lado de Absalão quanto do lado de Davi, teve pessoas que ajudaram e que atrapalharam. Uhum. E assim a gente vai vivendo também, porque aí na nossa vida também isso se faz, né? Uhum. E que triste o fim de Aquitofel, né, padre? É algo que chama atenção, não é? Então. Inclusive, deixa a leitura do texto deixa em aberto o porquê, né, de uma atitude tão drástica assim, não explica. A vergonha de não ter dado certo. Pois é, ainda não tinha O dado seu plano. certo, né? Quer dizer, o conselho dele não foi aceito É. e ele se suicida. É. Me dá a impressão, assim, que inclusive o comentário aqui do professor da Bíblia, Shekel, que dá a impressão que o Aquitofel, ele percebe o que vai acontecer e se adianta aos fatos, digamos assim. Então, ele percebe que o que vão realizar contra o seu conselho vai acabar em tragédia e ele já se adianta e já adianta a tragédia para si mesmo. É essa a impressão, mas a gente não tem comentário, né? É o suficiente para dizer que realmente é isso, ou se ele considerou uma desonra muito grande. Eu penso que foi um pouco isso. Não isso. sabemos, né? Mas é triste, né? Claro que a gente vai lembrar de Judas aqui, né? Lembrei também. Todo mundo vai lembrar de Judas, aqui vai e se enforca, né? Agora, outra coisa que então aqui chama atenção é aquela estratégia, né? Na hora que Davi sai de Jerusalém, deixa Jerusalém para o Absalão entrar sem batalha, sem guerra, aqui se mostra essencial, né? Crucial para a sua vitória. Então ele tinha deixado o Cusai, que já deu o conselho diferenciado, né? E deixou os 2 sacerdotes, né, da arca, e com os seus filhos que são aqui nomeados, o Jonatas e o Quimaás, que vão ser mensageiros, né, de Cusai para dizer, olha, o que vai acontecer é isso, né? Vão levar o exército, então se proteja, etc. O conselho do Cusai, ele, além daquilo que a gente já falou antes, tem uma vantagem de que antes era Aquitofel com um grupo reduzido de pessoas, né? De repente vai reunir todo o exército. Então, entre conseguir reunir todo o exército, mobilizar para ir atrás do Davi vai saber, né? Vai ter informação e ainda vai ter tempo de se esconder, de se proteger. Então aqui acontece a vitória que vai acontecer, né? Ou melhor dizendo até, a não derrota, a não matar Davi, né? Se deve a esses estratagemas que foram providenciados na sua saída, além da providência de Deus, como falamos antes. Muito bem. Os 2 polos, os grandes polos dessa história, Davi e Absalão, estão se aproximando. E vou fazer um pequeno intervalo, mas não deixe de voltar aqui, porque você precisa saber o que vai acontecer com esses 2. Já voltamos. Ok, queridos, voltamos, iniciamos o capítulo 18, vamos ver onde é que vai acontecer essa história, porque aqui vai tratar da derrota do exército de Absalão. Estão dispostos? Vamos lá, versículo 1. Então Davi passou revista à tropa que o acompanhava e colocou no seu comando chefes de 1000 e chefes de 100. Davi dividiu a tropa em 3, um terço nas mãos de Joabe, um terço nas mãos de Abisai, filho de Sárvia e irmão de Joabe, e um terço nas mãos de Etai, de Gate. Depois Davi disse às tropas: eu também seguirei convosco para a guerra. Mas as tropas disseram: tu não deves partir, porque se formos obrigados a recuar, não nos darão atenção, e se morrer a metade de nós, não nos darão atenção, ao passo que tu és como 10.000 dentre nós. Portanto, é melhor que sejas o nosso socorro pronto a vir da cidade. Respondeu-lhe Davi: farei o que vos parecer bem. O rei se pôs ao lado da porta, enquanto o exército saía em unidades de 100 e de 1000. O rei deu esta ordem a Joabe e a Abisai e Etai: tratai o moço Absalão com brandura, por amor a mim.
todo o exército ouviu a ordem que o rei deu a todos os chefes a respeito de Absalão. A tropa saiu a campo, aberto, ao encontro de Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. O povo de Israel foi vencido diante dos servidores de Davi, e houve nesse dia uma grande derrota em que pereceram 20.000 homens. A luta se estendeu por toda a região, e nesse dia a floresta devorou mais vítimas do que a espada. As dificuldades de uma floresta, né? As dificuldades. E aqui nessa batalha agora vai ser o fronte mesmo. Eles vão se encontrar. Agora é o corpo a corpo. Até agora foram preparações para esse momento. Mas o que me chama a atenção aqui é o versículo 5, quando o rei Davi ordena a Joabe, Abissai e Etai, por favor, tratem bem ou com brandura o jovem Absalão. Todo o exército ouviu a ordem que o rei havia dado a respeito de Absalão. Ainda que aqui nós estejamos sempre falando dessa usurpação do poder da coroa de Absalão em relação a Davi, o que prevalece nesse momento aqui é o pai. É o amor do pai. O pai fala, olha, vai ter que combater Absalão, sim, mas ele poupa a vida dele. Ou seja, no fim da história, mesmo com as tramas, o poder, tem que ser maior esse sentimento que nos liga. Exatamente. Então, o pai pede pela vida do filho, ainda que Absalão esteja fazendo tudo isso. Então, para mim, é algo que chama muita atenção nesse trecho aqui. Outra coisa que eu acho interessante é Davi quer, né, ir ao campo de batalha, ir à frente, e os chefes, né, que ele nomeia não o deixam. Então veja bem lá, né, o conselho de Cusai para Absalão foi que ele fosse ao campo de batalha, e o conselho dos generais, da sua tropa, perdão, dos generais e Davi, não, você não vai. Preservando. Né? Então você vê aí comandante. Como é que acontecem as coisas que vão dar o desenlace a favor de um e contra outro, né? Agora o que vem para frente, né, o que a Maíla coloca aí desse amor de pai, né, e quase que de avô, diríamos assim. Verdade. Agora o desenvolvimento do capítulo vai mostrar que isso era uma fraqueza de Davi. Que Davi está enfraquecido e está acovardado, como falou Aquitofel, era realidade. É verdade. Então acontece aí uma desobediência, principalmente de Joabe, em relação à ordem do rei, que vai definir as coisas de uma vez por todas. Muito bem, versículo 9. Aconteceu que Absalão foi, por acaso, esbarrar com os servos de Davi. Absalão ia num burro que se meteu debaixo dos galhos de um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se no carvalho e ele ficou suspenso entre o céu e a terra enquanto o animal passava. Alguém o viu e veio dizer a Joabe: acabo de ver Absalão suspenso num carvalho. Respondeu Joabe: pois se o viste, por que não o mataste ali mesmo? Eu te daria agora 10 ciclos de prata e um cinturão. O homem, porém, replicou a Joabe: mesmo que puseste nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, não levantaria a mão contra o filho do rei. E foi diante de nós que o rei te ordenou, e também a Abissai e Etai. Vigiai quem atacar o jovem Absalão. Se eu mentisse a mim mesmo, do rei nada ficou oculto, e tu serias conservado à distância. Então Joabe disse: não quero ficar perdendo tempo contigo. Tomou então 3 dardos e os lançou no coração de Absalão, que estava ainda vivo entre os galhos do carvalho. 10 jovens escudeiros de Joabe dispuseram-se em círculo e golpearam Absalão até que o mataram. Joabe mandou soar então a trombeta e a tropa cessou de atacar Israel, porque Joabe conteve o exército. Pegaram Absalão e o atiraram para dentro de uma grande fossa
no meio da mata e jogaram em cima um montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada qual para sua tenda. Em vida, Absalão tinha resolvido erigir para si a estela que está no Vale do Rei, porquanto dizia: não tenho filhos que conservem a memória do meu nome. E por isso deu seu nome àquele monumento, que ainda hoje é conhecido como o Monumento de Absalão. Que morte triste, que triste morte. Meu Deus. Será que é um final digno para o filho de Davi? Não é, né? Mas a realeza de um não quer dizer a realeza de quem ele gera, né? Enquanto nós vemos a complacência de Davi na ordem contra Absalão, nós vemos a desobediência de Joabe em relação à ordem de Davi. Porque Absalão, naquele momento que está ali suspenso nos galhos, ele ainda estava vivo. E Joabe não obedece ao rei, à ordem do rei, e ainda quer comprar o outro com dinheiro. Você deveria ter feito isso, vai lá e faz. Ele deveria ter essa atitude de obediência. E aí mostra para nós, Absalão precisava ser punido? Sim, precisava. Mas o texto vai nos mostrar aqui que essa punição dele foi cruel. Né? A justiça, ele precisava ser punido com justiça diante do que ele havia feito contra o pai. Joabe estende isso como crueldade e desobediência. Então isso mostra pra gente os limites de justiça. Muitas vezes a gente quer praticar a justiça e acaba excedendo, e o excesso da justiça é crueldade. Né? Aí o Joabe, ele já apareceu em capítulos anteriores, ele é extremamente racional, diríamos, nesse sentido de ter sangue frio, né? Então ele analisa as coisas e não deixa envolver qualquer tipo de sentimento e nem mesmo de obediência nessa hora. Então ele desobedece. O homem, né, que vê lá o Absalão pendurado, obedece à ordem do rei. Não vou eu matar de jeito nenhum. Não, pela ordem do rei, e falando assim: se eu fizer isso, serei perseguido. Você vai escapar bonitinho e o papai aqui vai se dar mal. É que vai se dar mal, né? Então, também ele está sabendo muito bem o que está fazendo e acontecendo, né? Joabe como Joabe, vai continuar isso aqui para frente no próximo capítulo ainda. Ele age com sangue frio e ainda consegue, né, se escapar, porque aí nessa altura do campeonato ele também tem a sua astúcia e, repito, né, o texto vai dizendo para nós, Davi está enfraquecido. Davi tem essa consideração toda, esse amor de pai todo, né, se comove, não quer que mate o filho. Depois a gente vai ver, né, a reação à morte do filho, como é que é. E o Joabe, pega o Davi como pelo colarinho: acorda, homem, né? Você é o rei. E as coisas têm que acontecer, infelizmente, como acontece, mas é uma crueldade mesmo, né? Mas aqui eles meio que dividiram a responsabilidade sobre esse crime. Para que não ficasse apenas um sendo perseguido como responsável pela morte, Joabe crava os 3 dardos, mas os 10 jovens vêm e concluem. Quer dizer, é como se vamos dividir a culpa entre todos nós, para não ficar só ele de responsável. Uma esperteza, né? Meio que dá uma protegida também ao ato dele, né? Sem dúvida alguma. Então ele age realmente com sangue frio, né? Ele faz o que fez e tem que definir esse negócio e acabou, né? Porque, veja bem, Absalão ele já tinha ficado fora da corte, o Joabe é que fez com que ele voltasse para a corte. Veja, olha como é que o Joabe ele age também desse modo que a gente fala aqui. Quando Absalão estava proscrito, né, porque já tinha desobedecido, já tinha atentado contra o pai, o Joabe é que faz o Davi admiti-lo de novo na corte. E agora o mesmo Joabe vai fazer com que o Absalão morra de vez. Parece que diz assim: não tem jeito mesmo esse garoto, né? E então, para que Davi não seja deposto, vamos dar ponto final. Depois de tudo que já foi feito em favor de Absalão, ele ainda é capaz de aprontar dessa maneira, né?
Então é alguém que também parece, era nessa muito... racionalidade, parece assim, ele quer resolver a situação logo, diante daquela situação. Vai que ele vai voltar, como o padre mesmo colocou, chama Absalão de volta, mas o que ele vai aprontar daí para frente? Então, vamos resolver logo isso. Ele tem nas mãos essa oportunidade. Divide a culpa, é verdade. Mas ele é aquele que vai fazer o golpe cruel aí contra Absalão. Vai aliviar a barra de Davi também. Mas muito nesse sentido, né? Já foram dadas todas as chances a Absalão de agir com prudência, de agir com retidão, né? De honrar o pai, afinal das contas, de alguma forma, e o homem não tem jeito de se emendar. Faz pior ainda do que na primeira vez. Seguindo então, versículo 19. Disse Aquimaás, filho de Sadoc: desejaria correr para anunciar ao rei a boa nova de que Yahvé lhe fez justiça e o livrou de seus inimigos. Mas Joabe lhe replicou: hoje não serias portador de uma alegre mensagem. No outro dia sim, porque hoje a nova não é boa, pois o filho do rei está morto. E Joabe disse ao Cuxita: vai relatar ao rei tudo o que vistes. O Cuxita se prostou diante de Joabe e partiu correndo. Aquimaás, filho de Sadoc, insistiu ainda e disse a Joabe: haja o que houver, eu também quero ir atrás do Cuxita. Joabe respondeu: por que correrias, meu filho, sem boa notícia e te valeria uma recompensa? Ele replicou: seja como for, correrei. Então Joabe lhe disse: vai, pois. E Aquimaás partiu correndo pelo caminho da planície e ultrapassou o Cuxita. Davi estava sentado entre as duas portas. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, estendeu a vista e notou um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. E o rei disse: se é um só, é que traz boas notícias nos lábios. Quando já vinha se aproximando, a sentinela avistou outro homem que vinha correndo e chamou o porteiro, dizendo: vem outro que corre sozinho. E Davi disse: esse é ainda um portador de boa notícia. Disse a sentinela: eu reconheço o modo de correr do primeiro. É como corre Aquimaás, filho de Sadoc. O rei disse: é um homem de bem e vem para dar uma boa notícia. Aquimaás gritou e disse ao rei: está tudo bem. Ele se prostrou, o rosto em terra, diante do rei e disse: bendito seja Yahvé teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o Senhor, meu rei. O rei perguntou: vai tudo bem com o jovem Absalão? E Aquimaás respondeu: eu vi um alvoroço no momento em que Joabe enviou um servo do rei e teu servo não sei o que era, mas não sei o que era. Disse o rei: passa e coloca-te ali. Ele obedeceu e esperou. Logo chegou o Cuxita e disse: recebe, Senhor meu rei, a boa notícia. Yahvé te fez justiça hoje, livrando-te de todos os que se levantavam contra ti. O rei perguntou ao Cuxita: vai tudo bem com o jovem Absalão? E o Cuxita disse: que tenha a mesma sorte desse jovem moço todos os inimigos do Senhor, meu rei, e todos os que se têm levantado contra ti para te fazerem mal. Na verdade, essa não era a notícia que ele queria ouvir. Ele queria ouvir a notícia de que o filho havia sido poupado da morte. Mas, na realidade, para eles, seria uma boa notícia. Para eles foi uma boa notícia trazer a Davi que Absalão morreu. Venceu aquela batalha. Exatamente. Venceu a batalha, Absalão está morto. Mas não era a notícia que Davi queria ouvir. Que triste, hein? Ele não é aquilo que... No fundo, as coisas não precisam terminar assim. O melhor resultado seria Absalão reconhecer que não deveria fazer aquilo, voltar atrás, reconhecer o pai. Isso seria uma boa notícia. Mas para aqueles que estavam trazendo essa sede de justiça com as próprias mãos, a notícia da morte de Absalão era melhor para Davi. O que deve chamar atenção para nós, além disso,
veja bem, 9 vezes aparece boa notícia. O que é boa notícia? Evangelho. É o Evangelho, Daí é que vem o nome dos livros, não o contrário, né? Então, a boa notícia era o quê? Uma vitória do imperador ou do rei, aí no caso, nas batalhas, era uma boa notícia. E a boa notícia também passa a ter esse nome, a ser chamado assim, a recompensa que se dava ao mensageiro que trazia a boa notícia. Bem-aventurado os pés que sobre as montanhas anunciam, né? Então, as duas coisas, a boa notícia, vitórias, né? Entre outras coisas, vitórias nas batalhas, nas guerras, e boa notícia também a recompensa que se dá ao mensageiro que atrás. Por isso que os dois saem disputando por quem isso chega que os dois, primeiro. eu quero ir, não vai o outro. E o Joabe de novo com a mãozinha dele ali, né? Então, dizendo, não vai você falar, porque a coisa não vai ser agradável para o rei, né? Sim. Vai o Cushita, que ele nem nome não tem, né? É sempre o estrangeiro coitado ali que vai fazer isso. No caso é o egípcio, né? Cush é do Egito. Mas aí vai por outro caminho mais curto, passa na frente. Agora, o Aquimaas, é esse o nome, né? Ele só fala da vitória. E o Cushita, coitado, que vai falar por quê da vitória, que foi a morte do Absalão, né? Mas os dois queriam receber uma recompensa pelo que queriam anunciar, queriam o evangelho de receber a recompensa daquilo que seria esse anúncio. Mas aí continuaremos a história ainda mais um pouco, né? Mas aqui, essa questão, 9 vezes aparece a palavra que corresponde no grego mais tarde a evangelho, que é a boa notícia, né? E a boa notícia para nós é o quê, né? O Filho de Deus é que morre em nosso lugar, né? Sim. Aí a gente pode ver Absalão, de certa maneira, como Jesus, e Davi, de certa maneira, como o Deus Pai. Que apesar de Jesus ter morrido, e pela vontade do Pai, né? Muito custa a Deus a morte do seu filho, certamente, né? Inclusive, nós rezamos isso nos Salmos, né? Então, é uma imagem também, exatamente, da nossa fé hoje em dia, do que Deus Pai faz em nosso favor, entregando, no caso, o próprio filho, ao contrário de Davi, que queria poupar o filho, né? Na verdade, seria uma péssima notícia, né? Ver o Filho de Deus ser morto. No entanto, essa é a boa nova. Não deixa de ser, mas Deus Pai está disposto a isso. Né? Porque atrás daquele ato de perda de um Filho de Deus, há o ato maior, que é o resgate de toda a humanidade. E isso é o que o Joabe faz, entende? Contra a vontade de Davi. Davi queria poupar o filho. Isso, e ele vai... O pai não poupa o filho para a nossa salvação. Então, o Joabe aí, nessas estratagemas todas dele, ele está agindo em favor do povo. Matando Absalão, no caso. Tá? Assim, no caso, Deus Pai também, né? Sacrifica o filho em favor do povo, né? É interessante porque tem um versículo aqui atrás, não é? É uma prefiguração ao contrário. Prefiguração ao contrário. Ao contrário. Lá no capítulo 17, no versículo, segunda parte do versículo 3º, tu queres matar somente uma pessoa e que todo o povo fique em paz. Lembre-se lá na hora do julgamento de Jesus, de entregá-lo, né? O Caifás, né? Fala, é melhor que um só morra em favor do povo inteiro. Olha só, os paralelos que nós temos aí, que são profundíssimos, né? Não sabemos se era intenção do autor, mas a palavra evangelho aparece aí, pai e filho aparece aí, etc. e tal. É verdade. E de alguma forma, aqui, essa guerra se encerra, porque com a morte de Absalão, que mostra essa prefiguração ao contrário do próprio Jesus. Ele vem, dado em sacrifício, o pai dá em sacrifício o próprio filho, e encerra para nós essa grande guerra entre a humanidade e Deus pelo pecado. Foi consertado o problema. Resolveu-se. É a antiga serpente que é pisada, né? A cabeça pisada. No caso de Jesus, quantos que colaboraram para que ele fosse entregue? Aqui Joabe. O próprio Judas. Judas, né? Que vai fazer isso.
é uma prefiguração do que vai acontecer, ao contrário, Uma imagem. né? Uma imagem. Se nós pudéssemos ver o coração de Deus, bastaria olhar agora para o coração de Davi. A dor de Davi Sim. diante da notícia que ele não quer receber. Diga que está tudo bem. Para os servos, ele ter destruído aquele contrário, estava tudo certo. Para Davi, essa era a pior notícia, não a melhor que ele esperava receber, né? Para Deus Pai também, ele não queria a princípio notícia. tudo isso, mas é preciso que o filho se sacrifique para que essa situação seja resolvida. Muito bem, meus queridos. Gostaram? Eu amei. Não perca nosso próximo programa que está por vir, né? Só acessar mesma TV, mesmo horário, mesmo programa. Mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Mesmo bate-canal com as mesmas... Isso é para os velhos, viu, gente? Estaremos ali prontos para continuar com um belíssimo estudo ainda, esmiuçando o segundo livro de Samuel. Aguardamos todos vocês, portanto, e só fica minha saudação, além de agradecer aos nossos mestres, honrar a Virgem Santíssima com Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Até lá.